Ele pode vir para o plenário ou ele fica te esperando lá na presidência? Ele fica na presidência. A gente se Vai ser rápido. Vou levar ele lá. Vamos lá. Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 36ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa. Convido o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 35ª reunião ordinária do primeiro período. É um ou dois? Do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 15 de maio de 2018. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques, Carlos Gueiros e Almir Fernando, aos 15 dias do mês de maio do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: projeto de lei 89-A91 de 2018, de autoria da vereadora Michele Collas; projeto de decreto legislativo de número 17 de 2018, de autoria do vereador Amaro Cipriano Aguari, ofício 289 de 2018, do Tribunal de Contas de Pernambuco, enviando prestação de contas da Prefeitura da cidade do Recife no exercício 2009, requerimentos 2644/2018 a 2647/2018, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimentos 2686 a 2687/2018, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Renato Antunes, que solicitou dispensa de prazo da emenda do projeto de lei 88 de 2018, de sua autoria. O senhor presidente informou no momento oportuno, fará a consulta aos líderes partidários no horário destinado ao pequeno expediente. O primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Renato Antunes, informou que o dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família. Repercutiu a reunião pública realizada pela manhã sob a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, registrou seu empenho e sua militância pela reprodução de famílias sadias para a sociedade pernambucana. A próxima oradora para a tribuna, a vereadora Michele Collas, repercutiu a reunião na manhã de hoje, fez alguns agradecimentos e falou sobre a importância da família. O próximo orador para a tribuna, o vereador Hélio Guabiraba, tratou sobre o sucesso da inauguração da quadra e do campo da Macaxeira. A próxima oradora para a tribuna, a vereadora Ana Lúcia, compartilhou a triste notícia acerca do Balé Popular do Recife, informou que hoje o balé está para ser despejado da sua sede com uma dívida totalizada em R$50 mil. Próximo oradora com a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, registrou sua satisfação acerca do projeto Mais Vida nos Morros. A pedido do vereador Renato Antônio, o presidente solicitou que o segundo secretário fizesse consulta aos líderes partidários quanto à dispensa de prazo. Lista anexa aos anais desta casa, foi dispensado o prazo à venda. No legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2564 de 2018, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari, foi aprovado. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Hélio Guabiraba, solicitando inversão de pauta. O senhor presidente acatou a solicitação do vereador. Também fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Gilberto Alves, convidou a todos os vereadores e vereadoras para a reunião com a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, com a presença da presidente da CTTU, senhora Tassiana Ferreira, e do agente de engenharia, senhor Gustavo Salles, hoje após a reunião plenária. Senhor presidente registrou a presença dos profissionais de educação física e informou que os mesmos paralisaram suas atividades no dia 14 e 15. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias: discussão única, 3/5 pareceres
193 de 2018, 207 de 2018, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 15 de 2018, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba, foi aprovado. O vereador teve apenas um voto não, do vereador Jaime Asfora. Discussão única do requerimento 2509 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2520 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2528 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2546 de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2558 de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2562 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2565 de 2018, de autoria do vereador Marco Aurélio, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2580 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2559 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2625 de 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira, foi aprovado. Discussão única do parecer 185 de 2018, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 1 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 2402 de 2018, de autoria do vereador Hélio Guabiraba, foi aprovado. Votou contra o vereador Jaime Asfora. No horário destinado ao grande expediente, o único orador ocupado tribuna, o vereador Renato Antunes, repercutiu sobre o projeto que regulamenta o sistema viário para transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado pela plataforma digital do Recife. Foi aparteado pelos vereadores Gilberto Alves, que comungou com a opinião do vereador Renato Antunes, se propôs a abrir um debate com a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade Urbana e a todos os interessados diretamente impactados pelo projeto. Jaime Asfora, que elucidou a importância de ouvir os dois lados, informou que a audiência pública seria um instrumento ideal para a realização do debate. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Almir Fernando. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume, horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é direito. Senhor presidente, lhe dá ata. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente. Presidente, senhor presidente. Pois não, excelência. Quero pedir uma dispensa de prazo do PDL 14/2018. É um título de cidadão, do pastor Francisco Eurico da Silva. Pois não, excelência. Defiro o pedido de vossa excelência. No momento oportuno, faremos a consulta aos senhores líderes. Tá bom, obrigado. Obrigado. Vereador Chico Kiko. Projeto de Lei Ordinário 95/2018, de autoria do vereador Fred Ferreira. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. No final, né? Ele pediu para eu segurar. Convido o vereador Ayrton Luna. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz à tribuna nesta tarde é falar sobre a campanha Maio Roxo. Essa campanha é uma campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinal. O movimento reúne as principais associações ligadas às doenças inflamatórias em função do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, celebrado oficialmente no dia 19 de maio. Durante o mês de maio,
diversas associações estarão unidas para o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. As atividades terão como objetivo a conscientização sobre essas enfermidades e também melhorias na qualidade de vida dos pacientes, como os da doença de Crohn, considerada como um dos principais problemas de saúde intestinal. A data, 19 de maio, é uma oportunidade de gerar mais conhecimento e chamar a atenção da população para o diagnóstico precoce. E no Recife, várias ações estão sendo realizadas. Durante toda a quarta-feira do mês de maio, está acontecendo no Hospital das Clínicas, para a população portadora da doença, palestras com especialistas, orientando sobre nutrição, apoio psicológico, e a ação ainda contará com o médico do INSS para falar sobre os direitos dos portadores da doença. O grande expediente de hoje será dedicado à campanha com a palestra dada pelo Dr. Carlos Brito, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, e do CEDIB, coordenador do Instituto Autoimune de Pesquisa e Educação Continuada. Amanhã será realizada uma palestra no auditório do Casarão, Sala 1, do Real Hospital Português, às 19 horas, sobre a doença para estudantes de medicina. E no sábado, dia 19, Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, será realizada uma série de ações no Parque da Jaqueira, a partir das 8 horas, que contará com a participação de médicos e estudantes, que distribuirá material conscientizando sobre a importância da prevenção da doença. É válido destacar que, assim como várias cidades do Brasil e do mundo, um prédio público, o da Casa José Mariano, será iluminado durante todo o restante do mês de maio, na cor que leva o nome da campanha, que é Maio Roxa, na cor roxa, para chamar a atenção de todos que transitam no local. Então, quero convidar todos os companheiros, todos os vereadores e vereadoras, para, no grande expediente, ver a palestra do Dr. Carlos Brito. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, colegas da imprensa. Boa tarde às pessoas que nos assistem através do site da Câmara. Boa tarde às pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias. Muito bom quando a gente sobe, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, empregados e empregadas de vocês, quando a gente vem trabalhar e vê nossos patrões e patroas, dá para a gente sempre uma alegria maior para a gente poder fazer nosso trabalho com mais alegria, com mais tranquilidade. Vocês são sempre bem-vindos e sempre bem-vindas nessa casa, sempre que quiserem chegar. Hoje de manhã, Vossas Excelências, eu recebi muitas mensagens através das mídias sociais, através do WhatsApp, de pessoas que costumam ou costumavam frequentar a pista de skate do Parque Santana, uma pista de skate que já tinha sido aceita pela comunidade, uma pista de skate das mais frequentadas, em que se misturavam as classes sociais, o skatista da comunidade mais pobre, o skatista do prédio, as mulheres skatistas se encontravam lá no movimento majoritariamente noturno, e foram surpreendidos e surpreendidas com uma obra de um skate park, que está sendo realizada sem nenhum diálogo, inclusive sem placa. Quem passar por lá vai ver a pista de skate sendo destruída, a pista de skate que estava em uso, uma pista de skate que estava em estado de uso, sendo destruída, sem placa de obra, sem nada, mas que a gente sabe que se trata da obra do Skate Park. É uma obra executada pelo Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, um recurso de R$474 mil, não é pouco dinheiro. A empresa contratada, a USA Construção e Incorporação, uma pista que vai ter 12 equipamentos numa área de 1.600 metros quadrados. O que a gente acha interessante, ou na verdade ruim,
é que uma obra dessa monta, de quase R$500 mil, de uma pista de skate, que deve ser muito boa, mas que não tem sido do agrado das pessoas que usam todos os dias, é importante a gente dizer isso, né, que se tem uma área pública que é utilizada diariamente por um número muito grande de pessoas para a prática do skate, e o poder público decide que aquela pista não está boa e que destrói essa pista para utilizar um recurso de R$500 mil, R$500 mil para refazer essa pista, numa cidade em que existe uma demanda monstruosa de mais pistas de skate em mais lugares da cidade, a gente acha, na melhor das hipóteses, um tiro no pé, um erro gravíssimo de gestão. E uma gestão municipal, professora Ana Lúcia, não pode lidar com o gasto de dinheiro no lugar em que não precisa, enquanto a gente tem vários lugares que precisam. A mesma prefeitura que está aprovando no seu parque, que é público, o Parque Santana, é um parque que pertence à Prefeitura do Recife, pertence à gestão pública municipal, uma obra de R$500 mil para refazer uma pista de skate, onde já existe uma pista de skate bastante utilizada, indo contra aquelas pessoas que frequentam a praça todos os dias. Na mesma praça, por exemplo, em que os banheiros precisam de uma reforma urgente, os banheiros que não ficam nem abertos o dia inteiro, na mesma cidade que tem muitas praças, como o Parque 13 de Maio, a Avenida do Forte, o Arraial Novo, o Parque do Caiara, que precisam de pista de skate, que tem um compás do Alto Santa Terezinha, que é a menina dos olhos dessa gestão, como se tudo fosse se resolver com um belo prédio do compás, em que existe na planta do prédio e na maquete do compás uma pista de skate que nunca foi executada. Então, como é que se decide fazer uma pista onde já tem, contra os interesses de quem frequenta a pista todos os dias, deixando de fazer em diversos lugares de Recife, onde existe uma demanda de fato de direito, documentada pelas pessoas que demandam a prática esportiva, a prática do skate na nossa cidade. R$500 mil, R$500 mil, que a gestão do PSB está jogando pelo ralo. E isso precisa ser denunciado aqui na Casa do Povo. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Convido o vereador Anderson Florencio. Excelência, tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Venho à tribuna na tarde de hoje para repercutir a assinatura de 2 decretos que foi realizado na última quarta-feira no auditório da Prefeitura da cidade do Recife. Tivemos, vereadores e demais ouvintes, a assinatura de um decreto que versa sobre o pagamento de cachês pelos artistas. Uma luta histórica do segmento, da cultura pernambucana, que teve uma vitória na última quarta-feira. Nós iniciamos o debate aqui nesta casa, através de audiência pública no ano de 2015, e junto com o Governo do Estado, Prefeitura da cidade do Recife, Câmara de Vereadores e os artistas que representam o segmento cultural, nós avançamos com a proposta, com vários itens, 18 itens à época, consolidamos algumas delas ainda administrativamente, através dos editais da Prefeitura, e também apresentamos aqui nesta casa um projeto de lei, o projeto número 249 de 2015, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui desta casa, mostrando a sensibilidade desta casa com o segmento cultural da cidade do Recife. Porém, ao chegar no Executivo, houve recomendações da Procuradoria e publicamente também do Ministério Público de Contas, de que nós tínhamos juntado no mesmo dispositivo a questão do cachê e da subvenção, o que poderia causar alguma incompreensão ou algum entendimento equivocado mais à frente. Portanto, nós passamos a negociar com o Executivo, mostramos a importância de que fosse abraçado essa questão da brevidade do pagamento dos cachês e também da subvenção, e o prefeito Geraldo Júlio se comprometeu e apresentou 2 decretos que foi assinado na última quarta-feira. Um, como falei, tratando dos cachês, dando transparência, dando a diminuição da exigência de documentos para a contratação e a propositura dos processos,
que nós esperamos que os pagamentos fiquem em torno de 30 dias após da finalização do processo, né? No máximo no 5º dia útil do mês subsequente. E quanto às subvenções, nós temos incluído agora as quadrilhas juninas, né, na subvenção, dando a condição delas se prepararem, de comprar suas vestimentas, de realizarem seus ensaios, de poderem pagar o seu transporte, enfim, dar o fomento necessário para que as quadrilhas juninas e outros segmentos, como os pastoris, por exemplo, possam se credenciar e se apresentar da melhor maneira possível quando da ocorrência dos ciclos festivos, como o Carnaval, o São João e o ciclo natalino. Portanto, uma vitória da cultura, uma vitória de todos os artistas, das agremiações, dessa luta histórica da classe cultural pernambucana e recifense, e que nós estamos muito felizes de ter dado nossa contribuição para a finalização desse processo. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Excelência, tem 5 minutos. Boa tarde especial a todos vocês das galerias. É muito bom quando estão lotadas. Boa tarde especial às mulheres vereadoras que hoje vieram exuberantes para essa casa. Parabéns a vocês, vereadores da cidade. Boa tarde também especial ao povo da imprensa e às mulheres da imprensa também. Eu comecei sob a tribuna para parabenizar uma das principais funções, as principais classes trabalhadoras que existe nesse país. Hoje, dia 16 de maio, é o dia do trabalhador da limpeza urbana, é o dia do gari, aquele trabalhador que muitas vezes passa despercebido, aquele trabalhador que tem uma função social tremenda, que é levar a qualificação e levar a limpeza de nossa cidade. É uma categoria que ela muitas vezes fica no anonimato, muitas vezes não tem um reconhecimento devido, mas é uma categoria de suma importância para a nossa cidade, a nossa Veneza brasileira. E aqui, um projeto de nossa autoria que instituiu o Dia Municipal do Trabalhador na Limpeza Urbana, eu tenho um prazer hoje, pelo primeiro ano, de comemorar essa data, mas só de comemoração a gente espera o reconhecimento. Hoje, você que nos assiste pela TV Câmara, se encontrar um gari nas ruas do Recife, parabenize. Olhe para ele com dignidade e parabenize a função social que ele tem. Parabenize o homem que está por trás daquela farda. E a partir de hoje que mude, que acabe com esse preconceito, acabe com essa invisibilidade desse trabalhador. É um trabalhador que acorda cedo, é um trabalhador que vai às ruas todos os dias para zelar pelo nosso patrimônio. Então aqui vai o meu parabéns a todos os trabalhadores da limpeza urbana desse país, em especial os trabalhadores da limpeza urbana da cidade do Recife. Parabéns, trabalhador. Está aqui nossos votos. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Hélio Guabiraba. Excelência, tem 5 minutos. Vai trabalhar com o senhor na próxima. Primeiro secretário. Só se for com apoio do presidente. Se não for, eu não vou. Se não for, eu não vou. Correto? Senhor presidente, senhores da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal da galeria, meus amigos da imprensa, ontem eu subi nesta tribuna dizendo que estava muito feliz, senhor presidente. E hoje eu subo essa tribuna dizendo que estou indignado. Indignado, Ivan Moraes, e com muita raiva. Eu vi uma notícia ontem, como todos viram, uma notícia que saiu na Folha de Pernambuco de ontem,
Um homem detido após ejacular em uma mulher dentro do BRT no Derby. A vítima foi uma mulher de 34 anos que estava indo ao médico. Qual era o crime que esta mulher estava cometendo? Um pedreiro de 39 anos cometeu abuso, foi detido no mesmo momento pela polícia. Mas ao chegar na delegacia, assinou um termo circunstancial, PTCO, e foi liberado. Foi liberado, senhor presidente. Almir Fernando, que é comissário de polícia, que de vez em quando fica indignado aqui com esses fatos. Até quando nós vamos ver isto contra as mulheres do Recife e de Pernambuco e ficar de braço cruzado? Até quando isso vai parar? Aí eu fico indignado e repito, até quando teremos que ler notícias desse tipo todos os dias? Será que é a certeza da impunidade que leva esses malucos a cometer esses absurdos? Será que é isso? Isso acontece diariamente em nossa cidade. Olhares estranhos para as mulheres, piadas, abusos constantemente, constrangindo a todas as mulheres, todos os dias no sistema de transporte. Por isso, senhor presidente, eu venho a esta tribuna hoje e quero dizer hoje, com muita certeza, e há cerca de um mês, criei um projeto de lei que quase que não sai, né? Criei um projeto de lei que cria o programa de combate aos crimes contra a dignidade sexual no sistema público de transporte. Esse projeto está em discussão em 4 comissões desta Casa: Legislação e Justiça, Segurança Cidadã, Direitos Humanos e Cidadania e Defesa do Direito da Mulher. Esse projeto de lei tem o objetivo de alertar a população para o alto número desses crimes no transporte público, nos terminais e nas paradas. Depois de tudo isso, eu gostaria de chamar a atenção e também criar ações que previnam esses crimes, vereador Carlos Gueiro. Vossa Excelência é bom nisso. Estimular as vítimas a denunciar. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Por meio de campanha informativa e educacional. Todos os dias, em todos os momentos. Porque isso que vem acontecendo todos os dias nas nossas frentes, não acontece por acaso. E o que é que eu penso? Esses abusos que acontecem com a população em geral, pode estar também acontecendo com os familiares da gente, Ana Lúcia, professora Ana Lúcia. Pode estar acontecendo com as professoras, pode estar acontecendo com as alunas, pode estar acontecendo com todo o povo do Recife, porque isso é em todo o Brasil. Então precisamos dar um basta nisso, Romerinho Jatobá. A gente precisa deixar com que o Recife seja conivente e o Estado de Pernambuco com tudo isso que vem acontecendo. Eu gostaria, nesse momento, de dizer aos vereadores que eu conto com o apoio de todos vocês, para que juntos possamos fazer uma comissão nesta Casa e ao governo do Estado de Pernambuco, para que a gente possa dar um adiantamento geral nesta situação que hoje acontece na cidade do Recife. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, Excelência. Encerro Senhor o pequeno expediente. Pois não? Eu peço a Vossa Excelência para solicitar um minuto de silêncio para o vereador Luiz Passos, que foi assassinado em Igaraçu hoje. Luiz Passos, 6º mandato, foi assassinado hoje na cidade de Igaraçu. Muito obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência e convido os senhores vereadores para de pé respeitarmos um minuto de silêncio em memória do vereador assassinado.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostaria de um pouco de atenção de Vossas Excelências. Houve um equívoco do Departamento Legislativo dessa Casa e, por causa disso, estamos retirando de pauta o projeto número 9/18, de autoria do chefe do Poder Executivo, e enviando à Comissão de Educação. Nesse momento, eu defiro o pedido do vereador Benjamin e solicito ao vereador Almir Fernando que consulte os senhores líderes das bancadas sobre a dispensa de prazos do PDL 14/18, que concede o título de cidadão do Recife ao pastor Francisco Eurico da Silva. Pelo PSB, Amaro Cipriano Naguari. PP, Romero Albuquerque. PRTB, Hélio Guabiraba. Alcides Sim, Teixeira. presidente. Benjamin é teu, é? Sim, presidente. É o quê? PSDB, Júnior Bocão. P, Benjamin. Benjamin. PRB, Ana Lúcia. PT, Jairo Brito. PROS, Romerinho Jatobá. PCdoB, Almir Fernando, sim. PPS, Ricardo Cruz. PRP, Aerto Luna. PSD, Gilberto Alves. PSDC, Marcos de Bria. PSOL, Ivan Moraes. PTB, Antônio Luiz Neto. PSL, Rogério de Lucro. PTC, Heriberto Rafael. Solidariedade, Rodrigo Coutinho. Sim. 1, 2, 3. 12 votos, senhor presidente. Dispensados os prazos. Nesse momento, do início ao prolongamento do expediente, solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 2655/2018, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito a Vossa Excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 33 vereadores e vereadoras, 2 ausências e 4 faltas justificadas. Número suficiente para deliberar o do dia. Obrigado, Excelência. Passo a ordem do dia e solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única dos requerimentos 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596, 2597, 2599, 2600 de 2018, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2595 de 2018, de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2598, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612 de 2018, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão.
Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2614, 2615, 2616 de 2018, os três de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2630 e o 2631, 2633 e o 2634 de 2018, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão. Pois não, Excelência. Eu quero discutir, senhor presidente. Vossa Excelência quer discutir que requerimento? O 2630, o 2633 e o 2634. Pois não, Excelência. Excelência tem 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria somente de enfatizar o requerimento 2630, que pede para que a gestão municipal venha a regulamentar a Lei 18.409, que dispõe sobre a implantação de um serviço de referência de doenças raras no município do Recife. Nós tivemos aqui, fizemos um apelo e encaminhamos a essa Casa Legislativa essa solicitação que dispõe sobre a implantação de serviço de referência de doenças raras na cidade do Recife. Foi uma grande vitória para todas as famílias raras, que não são só as pessoas que têm doenças raras, que são raras, mas também os seus familiares. Porque só quem tem um filho, só quem tem uma filha portador de alguma doença rara é que sabe o que essas famílias passam. Muitas dessas famílias precisam recorrer a outros estados para poder tratar os seus filhos. O último domingo foi o Dia das Mães, e quem é mãe sabe a importância, e quem é pai também, de ter um filho saudável. E a gente sabe que já não é fácil você cuidar de um filho saudável, com todas as atribuições que nós temos. E imagina uma mãe que tem filho que tem uma convulsão atrás da outra, que tem o seu filho com uma doença, já levou para vários médicos e ninguém sabe dizer o que o filho tem. E que quando descobre que o filho tem essa doença, diagnostica a doença, ainda não tem tratamento, não tem medicamentos, os medicamentos são caríssimos, o alimento é caríssimo, então é um sofrimento muito grande. Quem é mãe sabe disso, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, graças a Deus que o prefeito Geraldo Júlio, ele sancionou essa lei, que cria na cidade do Recife um centro de referência para cuidar das pessoas que têm doenças raras, que é a Lei 18.409, de 2017. Foi uma grande vitória para a nossa cidade. Porém, ainda, essa lei ela não foi regulamentada. Então, aqui vai o nosso apelo, através desse requerimento, para que o chefe do Poder Executivo, junto com o secretário de Saúde, venha regulamentar essa lei, para que as pessoas da cidade do Recife possam estar tendo acesso. Nós tivemos a oportunidade de estar no mês passado, junto com o secretário, aliás, o ministro da Saúde, e tivemos a oportunidade de entregar para ele o nosso pleito de apoio à criação desse centro de referência em Pernambuco, porque também já existe uma sinalização do governo do estado para que haja um centro de referência no estado. Então, a ideia é unir o estado, unir o município e realizar esse tão sonhado projeto, que trazer à realidade esse sonho de muitas famílias que possa atender os seus filhos e filhas aqui em Recife, inclusive trazendo o núcleo do Sara Kubitschek, que tem ali em Brasília. Tem alguns estados também, tem Fortaleza e tem na Bahia. E esse é o nosso pleito, e o ministro demonstrou interesse também de trazer esse apoio. Porém, essa lei, ela ainda precisa ser regulamentada. Então, deixa aqui o nosso apelo
ao prefeito da cidade do Recife. Também gostaríamos de deixar aqui um pedido ao secretário Frederico Amâncio, o secretário de Educação do Estado e também o secretário de Educação do município do Recife. Nós tivemos a semana passada uma reunião, eu, a vereadora Ana Lúcia, com os AADS, que são aqueles rapazes e moças que passaram no concurso e que eles cuidam das crianças também especiais e com dificuldades. Nós recebemos aqui na audiência pública uma mãe que tem um filho de 20 anos e ela disse: eu não posso deixar meu filho na escola porque as pessoas olham para o meu rosto e dizem: nós não temos condições de cuidar seu filho. Quem é que vai deixar o seu filho numa escola que não tem condições? Então, eu sei que a prefeitura tem feito um esforço tremendo para cuidar dessas crianças, mas é muito difícil. E olhando pelo que nós colhemos de informações, nós chegamos a uma conclusão também. E nós estamos apresentando um requerimento que solicita que sejam fiscalizadas as escolas também particulares da cidade do Recife. Porque existem denúncias na nossa Comissão de Direitos Humanos que as escolas particulares estão cobrando um valor mais alto para que possa atender crianças especiais, vereador André Regis. E isso é um absurdo, porque a lei garante às crianças, às mães, às famílias, o direito de ter uma pessoa na sala de aula cuidando dessas crianças. Então, como não tem, muitas escolas, as famílias não têm condições de pagar e não têm essa estrutura, estão recorrendo para a rede pública. E isso está fazendo com que a rede pública fique inchada. Uma demanda muito grande, maior do que a prefeitura realmente tem capacidade de atender. Então, nós estamos solicitando que haja uma fiscalização nas escolas privadas também, para saber se essas escolas têm esses profissionais, sobre essas denúncias dos valores a mais que está sendo cobrado. E isso vai ser importante para a gente poder melhorar a educação na nossa cidade, melhorar a vida dessas pessoas que têm doenças raras também. Então, eu deixo aqui o nosso pedido, através do requerimento 2633, para o secretário de Educação aqui. E também, para finalizar, eu gostaria de solicitar ao secretário de Saúde que pudesse enviar o mais rápido possível para a senhora Maria José da Silva, que mora ali em Torrões, e para aquela comunidade ali de Torrões, possa estar providenciando o proposto de saúde daquela comunidade para que voltem a coletar os exames laboratoriais, pois tal serviço deixou de ser oferecido desde novembro de 2017, prejudicando as pessoas ali da comunidade do Torrões. Então, nosso pedido para o secretário de Saúde é que ele venha enviar esse serviço, para que esse serviço possa ser executado, continuar sendo executado ali, para aquela população que é atendida no posto de saúde ali de Torrões. Então, são esses 3 requerimentos, o requerimento 2630, o requerimento 2633 e o requerimento 2634. Mas, o vereador, o senhor quer falar? Me perdoe, vereador, fique à vontade. Quero falar, Vossa Excelência, porque, de fato, é sabido e notório pela cidade do Recife que eu e Vossa Excelência temos algumas diferenças. Mas, quando a gente tem consensos, eu faço muita questão de sempre ver o microfone para que seja estabelecida esse trato republicano que a gente precisa ter nessa casa. Então, eu pedi à parte, em primeiro lugar, para elogiar, para agradecer a proposta de Vossa Excelência e para sugerir que no campo da nossa convergência, Vossa Excelência já chegou a falar algumas vezes da importância de a gente ter um debate amplo sobre o uso do canabidiol, por exemplo, a partir dos relatos das mães, especialmente da Associação da AMAR,
da UMA e todas essas associações que têm trabalhado a importância de se trabalhar também com este medicamento, o canabidiol, que é um medicamento feito à base da planta cannabis sativa ou da cannabis indica, para que o movimento sanitarista, que inclusive demanda que a Farmácia Viva do SUS possa contar com essa medicação, esteja integrado a essa iniciativa, visto que os relatos das mães que têm feito uso dessa substância, muitas vezes, como Vossa Excelência diz, sempre com muita competência, muitas vezes de forma artesanal, sem ser da forma ideal, que seria uma forma estudada, através de um laboratório, através de estudos objetivos por quem estuda mesmo o negócio. Acho que seria muito importante que Recife pudesse ser a ponta de lança dessa iniciativa, sendo uma das primeiras cidades do Brasil a ter um centro de referência para essas doenças raras, sabendo que essas doenças são milhares, naturalmente cada uma terá um encaminhamento diferente, mas que existe esse medicamento que tem sido utilizado por muitas pessoas que têm essas doenças e que deveria ser utilizado também de forma experimental, também de forma estudada, mas com o protagonismo do Estado. Acho que a gente já passou da hora de ter uma planta tão versátil, mas que não tem o seu controle pelo Estado, por quem a gente confia, e que tenha sido controlada por todos esses anos, infelizmente, pela criminalidade. Vossa Excelência está de parabéns, com certeza votarei a favor desse requerimento tão importante para a nossa cidade. Obrigada, vereador. Tem mais um tempinho aí, Paulo? Tem, né? Tem, Vossa Excelência tem tempo dobrado, Vossa Excelência. Eu queria só dizer, mais uma vez, enfatizar que nós somos totalmente a favor do uso de medicamentos, seja ele qual for, para que as crianças e as mães e as famílias tenham acesso à saúde. Mas queria também enfatizar que é de uma forma controlada, com a Anvisa, e isso nós somos totalmente a favor do uso do canabidiol, mas nós somos contra o uso indiscriminado, como tem acontecido, de algumas famílias desesperadas que plantam a maconha dentro de casa e pensam que é só pegar a maconha, bater no liquidificador e dar para o filho beber que o filho vai ficar bem. Então, isso é muito sério, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser debatido, para que também as pessoas que fazem o uso da droga não venham aproveitar dessa situação e venham a querer usar e plantar e fazer tudo que se faz, porque agora, né, tem essa liberação. Então, como medicamento, desde que seja controlado, eu sou a favor, inclusive, de poder, estou aberta para o diálogo sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu queria só dizer que em Pernambuco, quando a gente fala doenças raras, a gente pensa que é raro ter uma pessoa com doença rara. Mas não é raro ter uma pessoa com doença rara. São 540 mil pessoas no Pernambuco que tem doenças raras. São milhares de doenças raras. Milhares. 6 mil doenças. Eu falei que eu ganhei um livro bem grosso, falando de várias doenças raras. E eu procurei a doença que um sobrinho meu tem naquele livro, muito grosso. Falei, não é possível que não está aqui no livro. E não estava no livro, de tão rara que é a doença. E a cada dia se descobre mais. Então, que a gente possa ter um olhar especial para essas crianças, para essas mães, para que essas pessoas possam ser tratadas com toda a dignidade, carinho e respeito que elas merecem. Eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereadora Michele Codes, eu queria também parabenizar a Vossa Excelência. Eu conheço pouco, talvez menos que Vossa Excelência, o trabalho da AMAR e de algumas pessoas esporadicamente, esparsamente, que cuidam, que militam nessa área, ou que cuidam de pessoas ou crianças que têm doenças raras, ou que militam, né? Enfim. Eu vou ser mais breve do que Ivan. Eu quero só parabenizar, porque acho excelente iniciativa, conto com o meu voto, meu apoio, e nosso mandato está à disposição dessa causa, que é uma causa efetivamente dos direitos humanos. Muito boa iniciativa, oportuna, e parabéns. Obrigada, vereador. Dizer que as pessoas que têm doenças raras, elas são raras, mas elas não são invisíveis, e nós precisamos a cada dia cuidar, como eu falei, com carinho, com amor e com respeito, e sentindo um pouco do que essas famílias passam. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Continue a discussão. É encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2626 de 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão. É encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. Discussão única dos requerimentos 26, 27, 26, 28 de 2018, os dois de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 26, 29 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 26, 35, 26, 36, 26, 37, 26, 38, 26, 39, 26, 40, 26, 41, 26, 42, 26, 44, 26, 45, 26, 46, 26, 47 de 2018, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 26, 48, 26, 49, 26, 50, 26, 51, 26, 52 de 2018, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 26, 53 de 2018, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 26, 56, 26, 57 de 2018, os dois de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2711 de 2018, de autoria da Comissão Executiva. Coloco em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado a ordem do dia. Senhores vereadores, senhoras vereadores, o grande expediente. Pois não, excelência. Pelo ordem, senhor presidente, só lembrar os senhores e senhoras vereadoras que amanhã, às 15 horas, a Comissão de Planejamento Urbano e Obras estará realizando uma visita aos prédios abandonados aqui do Recife. Então a gente vai estar saindo às 15 horas para essa visita, a partir daqui da Câmara Municipal, e pretendemos estar retornando aí no fim da tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Senhor presidente, pois questão não, de ordem, o requerimento 802 de 2018, que foi aprovado nessa casa no início de março, acerca da poluição sonora, até o momento não foi respondido e nem tomada nenhuma providência com o órgão responsável, no caso a CTTU. Eu peço essa questão de ordem para pedir que a CTTU ela tome alguma providência relacionada ao nosso requerimento e nos responda. Obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. Como estava falando, o grande expediente desta tarde é destinado à campanha Maio Roxo, conforme requerimento número 2543/2018, de autoria do vereador Aerto Luna. Para compor a mesa do trabalho dessa tarde no grande expediente, tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor vereador Aerto Luna, autor do requerimento. E convido o doutor Carlos Brito. Com muita satisfação, dando continuidade
Convido o vereador Herto Luna para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público presente, todos que nos assistem pela TV Câmara. Como eu falei no pequeno expediente, estamos falando aqui da campanha Maio Roxo, com a campanha mundial para alertar sobre as doenças inflamatórias intestinais, sendo apoiado pelas principais sociedades médicas brasileiras, que se dedicam às doenças do aparelho digestivo, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, Grupo de Estudos de Doença Inflamatória do Brasil e a Sociedade Brasileira da Coloproctologia. E para palestrar hoje, convidamos o Dr. Carlos Brito, membro titular da Federação Brasileira da Gastroenterologia e do CEDIB, e coordenador do Instituto Autoimune de Pesquisa e Educação Continuada, no qual eu passo a palavra ao Dr. Carlos Brito, assim que o presidente convidá-lo à tribuna, para poder falar sobre essa campanha mundial para alertar sobre a prevenção dessa doença que acomete muitos pacientes aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Excelência. Quero, com muita honra, convidar nesse momento, em nome de todos os vereadores e vereadoras do Recife, o Dr. Carlos Brito, para que faça uma explanação sobre as doenças inflamatórias intestinais. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade ao presidente Eduardo Marques, ao vereador Aerto Luna, pela oportunidade de falar de um tema de tão grande importância, apesar de no momento não ter sido dado grande destaque em relação às questões da doença inflamatória intestinal. Só me situar aqui em relação, vou falar alguns dos aspectos como está relacionado ali no data show ali sobre essa doença. O primeiro aspecto importante e relevante em relação a essa doença inflamatória é ter noção do impacto. As pessoas às vezes desconhecem qual a importância das doenças inflamatórias intestinais. Aqui vou tratar exatamente duas delas. Uma é chamada retocolite ulcerativa, e é claro que aqui eu não vou falar em termos técnicos, mas a partir que a gente for conversando, a gente vai falando um pouco mais dessas doenças. E a outra é a doença de Crohn. Mas depois vocês vão entender exatamente o que é essa doença inflamatória e qual a importância. Então, para se ter uma ideia, há uma estimativa de que essas doenças acometam, infelizmente não tem dados brasileiros, mas dados principalmente na Europa e nos Estados Unidos, são cerca de 100 a 300 pessoas acometidas a cada 100 mil habitantes. Isso tem um custo enorme. Nos Estados Unidos, que tem informações mais precisas sobre essa doença, o custo chega a ser de 1,6 bilhão por ano só com doenças inflamatórias intestinais. Esse custo está relacionado não só às internações hospitalares, que chega a cerca de 500 milhões de dólares, pelos dias não trabalhados, porque é uma doença incapacitante, as pessoas deixam de realizar suas atividades habituais para exatamente ficar no tratamento dessa doença. Infelizmente, não há dados brasileiros da frequência dessa doença. Mas é claro, se a gente fizer uma estimativa da frequência dessa doença, considerando uma população como Pernambuco, de 9 milhões de habitantes, se a gente considerar 100 por 100 mil habitantes, 100 casos, a gente poderia ter até 9 mil, até 27 mil pessoas padecendo dessa doença, que tem um impacto importante, principalmente porque ela acomete uma população economicamente ativa. Então, é preciso, na verdade, entender um pouco essa questão da doença inflamatória intestinal, e a gente só relembrando um pouquinho aqui como é o trato digestório, né? A gente tem aqui a boca, tem o esôfago, depois o estômago, e logo em seguida o intestino delgado, e depois, como uma moldura, o intestino grosso, que vai até o reto. Essa doença pode acometer desde a boca até o reto. E ela é extremamente importante porque essa doença ela leva a uma inflamação importante do intestino, e ela é dividida em duas doenças, a retocolite e a doença de Crohn. Qual é a diferença entre elas? A retocolite ela vai atingir só o intestino grosso. Ela pode acometer vários segmentos do intestino grosso, que é exatamente esse segmento que tem essa moldura aí, e ela vai levar o paciente a muitos sintomas importantes, como diarreia, sangramento, perda de peso, dor abdominal, incapacidade para o trabalho. E uma outra doença, que talvez seja mais grave do que a própria retocolite ulcerativa, que é a doença de Crohn,
essa é uma doença que acomete desde a boca até o reto. E ela pode ter várias manifestações, vários sintomas e sinais que a gente vai comentar. É interessante que não se sabe a causa dessa doença. A doença inflamatória, ela tem vários fatores, alguns acreditam que o principal fator, e isso já tem algumas evidências, é o fator genético. Ela é considerada uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o próprio organismo, as defesas do organismo, não reconhecem o intestino como próprio. E ele produz anticorpos contra o intestino porque passa a achar que o intestino não é normal. E começa a lesar esse intestino com esses anticorpos que eram produzidos para a defesa e começa a inflamar o intestino. Essa é chamada doença autoimune. Mas é possível que outros fatores possam ser o gatilho que faça com que essa doença apareça. Desde fatores ambientais, como os maus hábitos alimentares, e também alguns outros fatores, como, por exemplo, o tabagismo, o cigarro, pode ser que seja um fator desencadeante para alguma dessas doenças. Mas, de fato, o que a gente sabe é que existe uma predisposição do próprio indivíduo, da própria genética do indivíduo, que faça com que ele desenvolva essa doença. É interessante que, muitas vezes, na família, há o relato que não tem nenhum parente com doença inflamatória e aparece o primeiro caso. Já em outras, pode ser que na família já tenha tido o relato de ter essa doença especificamente. E quais são os sintomas? Por incrível que pareça, muitas dessas doenças elas não são diagnosticadas. Alguns pacientes procuram unidade de saúde por meses ou anos e alguns levam até 3 ou 4 anos para se fazer o diagnóstico de uma doença que, como eu falei anteriormente, pode atingir, como estimativa, até 27 mil casos num estado como Pernambuco, por exemplo. Então, essa é uma doença que leva a diarreia, a sangramento, a dor, a perda de peso, a denutrição, a incapacidade de segurar as fezes, levando à incontinência, e pode levar não só a manifestações ligadas ao trato gastrointestinal, mas ela pode levar também a outras manifestações. Ela pode acometer a pele, as articulações, os olhos, ela pode acometer até o trato urinário, o trato geniturinário. Então, são várias as manifestações relacionadas à doença inflamatória. Muitas vezes o indivíduo aparece com a manifestação na pele e só depois surge a manifestação de acometimento no intestino. E ela tem complicações, ela não fica limitada só à diarreia. Se o paciente não é diagnosticado precocemente, se não é identificado essa doença, ele começa a ter complicação. Entre as complicações pode ser uma anemia, uma pessoa que evolui com diarreia, com sangue nas fezes, com catarro nas fezes, que a gente chama de muco. Ele pode ser, na verdade, ser portador de doença inflamatória. Alguns começam a perder peso sem identificar a causa, porque a doença de Crohn pode não vir com diarreia. A doença de Crohn ela pode vir com prisão de ventre. Prisão de ventre é uma queixa comum na população, principalmente em mulheres. E é claro que nem todo mundo que tem constipação vai ter doença de Crohn, mas essa é uma doença que faz parte da investigação também. Então, esses pacientes podem ter complicações, além da desnutrição, estreitamento. O intestino pode ficar completamente estreitado e ele tem dificuldade de defecar. Inclusive, esse estreitamento pode levar a uma situação de urgência e eles serem operados de urgência. Outras pessoas podem formar uma fístula. A fístula é uma comunicação entre o intestino e a pele e a bexiga, que é extremamente complicado isso, e alguns pacientes, inclusive, podem levar ao desenvolvimento de câncer. Quem tem uma doença inflamatória intestinal, se ele não é tratado adequadamente, se ele persiste com sintomatologia, se ele não faz o diagnóstico, ele pode evoluir para o câncer de intestino. Então, é uma doença que, na verdade, precisa ser divulgada, porque ela está relacionada a muitas dessas complicações. Muitas vezes o paciente faz o diagnóstico, porque não procurou um médico, com o câncer, e o que ele tinha era uma doença de inflamação do intestino de base. E como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é basicamente clínico, depende da capacidade do médico de identificar. Inclusive, a nossa campanha não se limita só a falar para a população, mas o objetivo da campanha Maio Roxo é sensibilizar toda a sociedade, todas as instituições, no sentido de abrir espaço para divulgar essa doença, mas também, dentro dessas ações que foram promovidas aqui no Estado e em todo o Brasil, porque essa é uma campanha mundial, ela é de caráter mundial, e as federações brasileiras de gastrologia, de coloproctologia, participam ativamente, a gente também faz a educação continuada para os profissionais médicos, porque, infelizmente, a realidade que a gente tem hoje é que muitas dessas sintomatologias e o diagnóstico da doença inflamatória, os médicos também não estão completamente preparados para fazer o diagnóstico dessa doença. Ora, se o médico não é capaz de fazer a diferenciação das causas que levam à inflamação intestinal e identifica essa doença, o paciente tende a padecer e sofrer dessa doença por muito tempo e muitas vezes surge a complicação. O que a gente usa essa imagem do Maio Roxo é que são vários sintomas, é um quebra-cabeça, até porque muitos desses sintomas, febre, dor na articulação, fraqueza, perda de peso, cansaço, dor abdominal, diarreia, ela é comum a várias doenças. Então o profissional precisa ser capacitado exatamente para isso, para que ele possa identificar, dentro dessas doenças, qual é a causa
que está levando ao desconforto. Claro, porque nem toda diarreia é uma doença inflamatória do intestino. A diarreia pode ser uma parasitose, a diarreia pode ser uma infecção viral. Tem pessoas que têm diarreia porque têm intolerância ao leite, derivado. Outros porque têm a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, ao trigo, centeio, cevada. Mas tem outras doenças também que levam a diarreia, que levam a perda de peso, que também cabem no diagnóstico diferencial. Então, essa campanha do Maio Roxo, ela visa exatamente a gente fazer essa diferenciação. Então, é preciso lembrar em tuberculose, que tem aumentado bastante no nosso estado, e o médico vem ficando atento no Brasil como um todo a fazer a diferenciação dessas doenças, né? Linfoma, que é um outro tipo de tumor, e o próprio câncer de colo, que vem aumentando e matando parte da população. Então, o objetivo, na verdade, dessa campanha, que tem caráter não só populacional, mas junto às instituições e principalmente aos profissionais médicos, é difundir a informação dessa doença. Por quê? Porque o mais importante é o diagnóstico precoce. A gente precisa estar atento ao diagnóstico precoce, que quando mais precoce for o diagnóstico, mais será o benefício que esse paciente terá. Porque hoje, com os tratamentos disponíveis, esses pacientes vão voltar a ter vida normal. Isso é como a hipertensão, como a diabetes, se não tratada, ela terá suas complicações. A mesma coisa é a doença inflamatória do intestino. E o que é importante na diabetes, na hipertensão, na doença do coração, é o diagnóstico precoce, o tratamento adequado. Isso faz com que restaure a qualidade de vida dessa população e que na doença inflamatória, claramente, isso impacta sobre a qualidade de vida. Alguns, apesar de eu referir inicialmente que há pouco investimento em pesquisa no Brasil, no estudo das doenças inflamatórias intestinais, apesar da sua importância, ainda algumas ilhas isoladas de pesquisas realizadas no Brasil. E uma dessas pesquisas foi realizada por doutora Valéria Martinelli, no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que eu tive a oportunidade de ser o orientador dela, sou professor da universidade, e ela tem um ambulatório especificamente para tratar essa doença inflamatória. Para vocês terem uma ideia, ela atende 400 pacientes por mês com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, ela coordena esse ambulatório. Portanto, não é uma doença desprezível, e 400 considerando que a maioria dos pacientes não teve a oportunidade de buscar o acesso à saúde por uma série de problemas estruturais que é comum ao país como um todo e não é diferente no nosso estado. O resultado do estudo de Martinelli é interessante porque ela analisou 220 pacientes com diagnóstico da doença inflamatória intestinal. O primeiro aspecto importante é que a faixa etária predominante é entre 21 e 40 anos. Isso, obviamente, a gente já, com esse olhar, a gente vê que é uma população economicamente ativa, que deixa de realizar suas atividades e seu trabalho. Portanto, é um grave problema de saúde pública no sentido que impacta sobre uma população economicamente ativa e que muitas vezes essas pessoas são responsáveis pelo sustento do seu lar e ficam impossibilitados de realizar suas atividades em virtude da doença pela qual foi acometida. O que é interessante, e esse talvez seja o mais impactante desse trabalho de Valéria Martinelli, que eu tive a oportunidade de orientar, é que o tempo entre o início do sintoma e o diagnóstico foi de 48 meses, a mediana. Portanto, foram necessários, nesse período todo, que o paciente levasse 4 anos para fazer o diagnóstico. Isso para a doença de Crohn e 1 ano no caso da retocolite ulcerativa. Ou seja, é provável que uma grande parcela desses pacientes que são acometidos por essa doença ainda estejam circulando com os sintomas e não foi feito o diagnóstico, ou porque o médico não estava preparado, ou porque não procurou assistência, porque é uma cultura do nosso país e no Nordeste, talvez, principalmente, da automedicação. De fazer uma medicação que um vizinho tomou, de procurar, muitas vezes, a ajuda de um balconista para prescrever para aquele sintoma. Ele procura tratar o sintoma. E o pior é que alguma dessas medicações que tratam o sintoma melhora, mas não resolve o problema. Não resolve a inflamação, não resolve o risco de câncer, não resolve o estreitamento, e essa é uma das características. E é interessante que a média de idade é bastante variável, mas essa é a faixa, mas atinge todas as faixas etárias. Nesse estudo de Martinelli, 20% eram abaixo de 20 anos. Então não é uma doença só do adulto, ela acontece também às crianças e também o segundo pico nos pacientes acima de 50 anos, os idosos hoje, que também pode chegar a 15%. E o que é mais preocupante, nesse estudo dela, quando o paciente foi atendido 3 anos depois do início dos sintomas, 50% desses pacientes já tinham complicação. Eles já tinham estreitamento do intestino, que é muitas vezes só o tratamento cirúrgico, mas com medicação é possível, e outros 20% tinham as fístulas, esses trajetos de fístulas que saem do intestino para a pele, as fezes saem pela pele, ou as fezes vai para a bexiga, fazendo com que tenha infecção urinária. Às vezes fica a fístula, esse trajeto, as fezes perdendo e o paciente tem que andar com fralda, com fraldão. Então, realmente é uma doença que impacta realmente sobre a qualidade de vida desses pacientes.
Um outro aspecto importante é um outro estudo, esse é um estudo brasileiro, que foi feito entrevistando cerca de 5.000 pacientes com doença inflamatória intestinal. E o que chama isso no Brasil como um todo, né, inclusive no Nordeste, é que os dados foram semelhantes ao que de Pernambuco, mostrando que nessa pesquisa, como foi espontânea, a maioria eram mulheres, mas essa é uma doença que tem uma proporção semelhante entre homens e mulheres, e essa faixa etária, mais uma vez, economicamente ativa. Mas nessa slide a gente percebe que ele atinge acima de 50 e a crianças também abaixo de 15 anos. E o que esse estudo mostrou principalmente era que 41% desses pacientes levaram 3 anos para fazer o diagnóstico da doença. E também o que chama atenção é a dificuldade, foi relatada para esses pacientes, de ter tido acesso a unidades de saúde que fossem capazes de fazer o diagnóstico da doença. Alguns, apesar dos sintomas, tiveram 3, 4, 5 consultas, mas não foram diagnosticados com essa doença. Então, na verdade, a ação tem que ser mais ampla ainda, envolvendo inclusive os profissionais de saúde, né, e é essa também uma das ações dessa campanha. E qual foram os maiores obstáculos? Aí você vê só uma frase recortada de uma dessas entrevistas, foi a dificuldade, na verdade, de ser feito o diagnóstico. Então, uma desses pacientes, com autorização, obviamente, da frase que eles utilizam, e obviamente é reservado aí o nome do paciente, e vários deles relataram da dificuldade de o médico fazer o diagnóstico especificamente da doença inflamatória intestinal. Ele teve vários atendimentos e não foi possível. E o impacto sobre a qualidade de vida, a vida social e relacionamento. 43% desses pacientes relataram que tiveram impacto sobre o trabalho, outros que tiveram problemas com o emprego, tiveram que perder o emprego, inclusive com atividade sexual também, muitos desses pacientes relatando. Então, realmente é uma doença que impacta sobre a qualidade de vida e isso pode ser restaurado. E como é feito o diagnóstico dessa doença inflamatória intestinal? O diagnóstico, na verdade, como eu referi anteriormente, é basicamente clínico, pela história clínica, e de acordo com a clínica, o médico vai dizer, o seu caso provavelmente só é uma parasitose intestinal, vamos fazer um parasitológico, se for positivo eu trato. Ou não, pelo contrário, ele vê que a característica clínica é de uma doença crônica, que ele está apresentando complicações, e aí ele talvez precise realizar de alguns exames. E os exames podem ser exames de imagem, radiológicos, podem ser uma endoscopia, nos casos da doença de Crohn, ou uma colonoscopia. Esse é um outro problema no Brasil, porque é um preconceito e uma cultura muito errada de as pessoas não procurarem um atendimento médico, por exemplo, para ir investigar câncer de próstata, para ser avaliado por um urologista. E no caso dos exames de intestino, é uma colonoscopia, que hoje é um exame simples. A pessoa faz um exame que é feito em endoscopia pela boca, o objetivo é ir pelo reto, porque ele quer ver se o intestino está inflamado ou não. Mas é um exame que não causa dor, há uma medicação que faz que a pessoa dorme, nem lembra que realizou o exame, e ele apenas toma antes para preparar o intestino um laxante, que é o que mais os pacientes reclamam, mas é só pelo desconforto da limpeza do intestino. Mas é um exame hoje seguro, feito com assistência adequada, que não leva a dor, e o paciente nem se recorda que realizou o exame. Mas é um exame importante, não só para o diagnóstico da doença inflamatória, mas para o diagnóstico também do câncer de intestino, que tem vitimado muitas pessoas no Brasil, e não é diferente também aqui em Pernambuco. E esse é um exame que, na prática clínica, no sistema privado de saúde suplementar, ele é facilmente disponível, mas infelizmente no sistema de saúde público do Brasil há uma dificuldade de realizar esse exame. Muitas vezes as marcações para realizar esse exame levam meses ou anos, o que pode ser um dos motivos também do retardo de diagnóstico, que leva de 3 a 4 anos, pela falta de acesso aos exames complementares, como esse, por exemplo, da colonoscopia, além da dificuldade de marcação de consulta em unidades especializadas. E o diagnóstico é feito com exames, às vezes é preciso fazer uma biópsia, e juntando o quadro clínico mais esses exames complementares, é possível fazer o diagnóstico. Então, a endoscopia, a colonoscopia é o principal exame, e outros exames, como tomografia, ressonância, que são menos frequentes de serem utilizados na prática clínica, que tem um custo maior, mas algumas vezes é necessário, principalmente na presença de complicações. E o objetivo é ver se o intestino está inflamado. Esse é o intestino, uma parte normal. Aqui é um intestino cheio de úlceras, inflamação, com estreitamento da luz, impedindo a passagem das fezes. Então, o objetivo desse exame é exatamente identificar se tem inflamação ou se já existe uma complicação, como, por exemplo, a presença de um câncer. Esse é o objetivo de algum desses exames que precisamos oferecer de forma mais frequente para os pacientes do Sistema Único de Saúde. E qual o tratamento?
O tratamento inclui desde mudanças de hábitos de vida, como deixar de fumar, realizar atividade física. É interessante que a atividade física tem alguns estudos científicos mostrando que a atividade física ela é essencial para a doença do intestino. Melhora a prisão de ventre, melhora até os pacientes que têm empachamento, que têm gases. E é um dos poucos evidências científicas que mostram que a atividade física reduz o câncer de intestino, de cólon. É esse o câncer de mama. Então, a atividade física ela deve ser estimulada frequentemente. E, obviamente, as outras mudanças de hábitos alimentares. Uma alimentação saudável, né, sem comidas processadas. Isso faz com que o paciente tenha bem-estar e melhore da sua estomatologia. É claro que no tratamento também existem os medicamentos. E esses pacientes são tratados principalmente com a utilização de medicamentos. No momento, não existe um medicamento que cure a doença inflamatória, mas o que eu costumo comparar é, como eu falei, com hipertensão e diabetes. Infelizmente, a gente não tem, no momento, nenhum tratamento que cure a pressão alta, a diabetes. A gente tem medicação que controla essas doenças e efetivamente, evita as complicações. Se você trata a hipertensão adequadamente, você não compromete o coração, não compromete o rim, não compromete aquilo que a gente chama órgãos vitais e órgãos-alvos. E na doença inflamatória não é diferente. Apesar do medicamento não levar à cura, o medicamento faz com que a inflamação deixe de existir, evita as complicações graves, como eu referi anteriormente, e o mais importante, restaura a qualidade de vida desses pacientes, o que é mais importante, voltar às suas atividades habituais, ao convívio familiar, sem tantas alterações da qualidade. Em relação a tratamento, existe tratamento cirúrgico, ele é limitado principalmente às complicações, quando existe estreitamento na urgência, e existem vários medicamentos. Todos esses medicamentos hoje estão disponíveis no Sistema Único de Suplementar. É claro que isso é uma escala de importância e de complexidade. E os últimos, que são chamados a terapia biológica, são medicamentos extremamente de alto custo, mas às vezes necessário. Às vezes uma única infusão desse medicamento, ele pode custar R$20 mil um dia de tratamento desse paciente. E às vezes ele requer tratamento de uso regular. Ele precisa fazer algum desses tratamentos a cada 2 meses, ou a cada mês, a cada 15 dias. Mas qual é o objetivo? É evitar que ele chegue nessa etapa. Se você faz o diagnóstico precoce, trata adequadamente, você pode tratar ele com as medicações de fase inicial, evitando que ele desenvolva as complicações e aí precise de fazer as medicações mais caras, né? Tudo na saúde pública, a gente pensa sempre no custo-benefício. Então, se você trata precocemente, possibilita que ele realize os exames adequados, você evita que ele evolua para as complicações e, consequentemente, aumente o custo da própria saúde relacionada a esses doentes. Então, na verdade, essa é a ideia da campanha do Maio Roxo. Isso é um resumo, né, para a gente entender o que é a doença inflamatória. Hoje a gente tem uma campanha nacional que destaca exatamente esse aspecto. A pergunta sempre é: seu intestino mudou? Se seu intestino mudou, você deve procurar um especialista para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial. Então, se tem a presença de algum desses sintomas, né, como diarreia, sangue nas fezes, catarro, perda de peso, você deve sim procurar um profissional para que ele possa saber e diferenciar se você tem uma doença inflamatória intestinal. Então, é realmente um quebra-cabeça, e dia 19 de maio é a campanha mundial da doença inflamatória intestinal. É interessante que no mundo todo as ações são centenas e milhares de ações por conta da importância que é dada a essa doença. Mas aqui no Brasil a gente está engateando. No Sul e no Sudeste há uma participação maior da população e da comunidade nessas campanhas, mas a gente tem que insistir, e essa ação, né, que a gente está tomando aqui no momento, né, por iniciativa do vereador Aerto Luna, faz com que a gente tenha esperança de que a gente vai falar cada vez mais sobre essa doença. Então tem algumas campanhas. Se você também tem perdido momentos especiais por causa do seu intestino, teve perda de emprego, deixou de deixou de participar do aniversário do pai, de um encontro com o namorado, porque essa é uma característica da doença inflamatória intestinal. Vários monumentos são iluminados em todo o mundo. Aqui no Brasil, importantes monumentos foram iluminados no Sul, no Sudeste do Brasil. E agora a Câmara dos Vereadores tem a iniciativa, e aí já está no site disponível da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Câmara dos Vereadores, que vai iluminar de roxo, lembrando pela campanha. Isso é uma maneira de, à medida que você ilumina o monumento, as pessoas questionam exatamente o que é aquilo e começam a perguntar sobre a doença. E esse é o objetivo da campanha. No sábado, na Jaqueira, com o apoio da Câmara dos Vereadores, foi conseguido um espaço na Jaqueira para a gente, junto com os estudantes de medicina, com profissionais médicos, a gente fazer uma panfletagem, uma caminhada para conscientizar sobre a importância da doença, no sentido de procurar um médico quando se tiver mudança dos hábitos intestinais.
A ideia é que quando tiver, o vereador Aerto Luna comentou, quando tiver iluminado, vai ser convocada a imprensa para que seja registrado isso e, obviamente, aumente os questionamentos, né, para entender por que está com essa imagem do Maio Roxo. Aqui, a participação de diferentes sociedades. Existe a Associação Brasileira das Doenças Inflamatórias, da COLITE, o Grupo para Estudo da Doença Inflamatória Intestinal de Pernambuco, do Brasil, e existe a do Nordeste também, a Federação Brasileira de Gastrologia, tem apoio do Instituto Autoimune e do Hospital das Clínicas, na presença da doutora Valéria Martinelli, que também foi uma das idealizadoras da campanha aqui localmente. Né? E agradecer, na verdade, a oportunidade que a Câmara dos Vereadores está disponibilizando para que a gente faça essa campanha, e agradecer também ao vereador Aerto Luna por essa iniciativa e ter ajudado ao Estado nessa campanha. Acho que basicamente essa a ideia, e aí eu só fico à disposição e quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Brito. E nesse momento eu abro espaço para que os vereadores façam suas perguntas acerca do tema abordado. Algum vereador? Doutor Carlos Brito, primeiro eu quero agradecer, né, a sua presença nessa casa, muito nos honra, e informações tão importantes, né, uma vez que informação nunca é demais, e é muito comum em nosso meio a gente negligenciar a nossa saúde. Mas eu queria saber duas coisas. Primeiro, todas essas doenças, as duas doenças que o senhor tratou com relação ao trato intestinal, elas estão intimamente ligadas à forma como a gente se alimenta? Perfeito. E a segunda as pessoas que fazem aquelas cirurgias de redução do estômago, né, seja ela de qual tipo, que já existem outros tipos, elas também trazem prejuízos ligados ao trato intestinal? Perfeito. É bastante pertinente, porque essa é uma preocupação, né? A gente tem vivido uma mudança de hábitos alimentares. E uma das hipóteses que se levanta para a gente estar com aumento da frequência de doença inflamatória, porque é interessante, há 27 anos atrás, quando eu me formei, a gente não via tanta doença inflamatória. E claramente a gente está percebendo o aumento da doença inflamatória. Uma hipótese é que o diagnóstico está sendo feito de forma mais frequente, a gente está tendo acesso aos exames complementares, aos exames de diagnóstico. Mas uma hipótese que tem se formatado no mundo como um todo é que a mudança dos hábitos alimentares para pior tem contribuído para o desenvolvimento desses como gatilho, não como uma causa direta, mas como gatilho que pode desencadear uma doença que está dormente. Tem uma predisposição genética e alguns fatores ambientais podem levar a interferir sobre isso. As comidas processadas, os enlatados, isso poderia levar a uma mudança, na verdade, da inflamação do intestino. Ela está sob controle e essas doenças serem gatilhos. Então, por isso que a insistência, na verdade, não só para a doença inflamatória, mas que é possível que as mudanças de hábitos alimentares para pior contribuam para o desencadeamento como gatilho para essas doenças, inclusive para outras, como câncer de estômago, como câncer de intestino. Então, é mais pertinente que a gente precise também ter essa conscientização dessa mudança de hábito para melhor, porque senão a gente vai sofrer das complicações e essas doenças tendem a aumentar, isso não resta dúvida. Em relação às cirurgias de redução de estômago, sim. Essas doenças, inclusive, alguns pacientes, ou frequentemente, a maioria dos pacientes que fazem essa redução do estômago, o que faz, na verdade, é mudar o trajeto normal. Então, como eu mostrei naquela figura ali, a gente tem o esôfago, o estômago, depois o intestino delgado. O que eles fazem é um desvio. Então, a parte do intestino, que o intestino da gente tem metros, né, 3, 4, 5 metros, ele é desviado e, com isso, faz com que o alimento passe sem ser completamente absorvido, faz com que a pessoa perca peso. Porque, na verdade, você não tem absorção, o alimento não é absorvido e aí termina perdendo peso. E uma das coisas que aparece nesses pacientes é a diarreia. Então, não é infrequente que esses pacientes tenham um aumento da frequência de diarreia, às vezes 3, 5, 7 vezes. E alguns pacientes realmente podem ter uma perda de diarreia, dependendo do tipo de cirurgia, que pode levar realmente à desnutrição, à perda de nutrientes, fazer reposição de nutrientes. Então, a cirurgia não é isenta de complicações. Inclusive, quando as pessoas começam com essa diarreia, precisam fazer esses exames, até porque algumas podem ter doença inflamatória associada e quando faz a cirurgia, passa a perceber o sintoma e passa a ter o diagnóstico. Claro que existem alguns outros pacientes que têm uma obesidade mórbida, obesidade muito intensa,
que tem uma diabetes de difícil controle, que não tem uma pressão controlada, mesmo com as medicações adequadas, esses pacientes eles vão precisar do benefício da cirurgia. Então, a cirurgia hoje tem que ser bem indicada, dentro dos protocolos internacionais e nacionais, porque esses pacientes com esse perfil que eu referi anteriormente, eles vão ter o benefício. Mas há também uma tendência hoje de as pessoas em busca da beleza, né, entre aspas, daquilo que considerou como ideal naquela cultura e naquela comunidade, né, naquele estereótipo, de buscar, mesmo estando abaixo do peso recomendado para realizar essa cirurgia. E termina tendo essas complicações, por isso que é muito pertinente ressaltar esses aspectos. Senhor presidente, pois não, excelência. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Ayrton Luna, tão importante, a trazer um profissional da dimensão do Dr. Carlos Brito. E para ser o garoto propaganda, o médico propaganda de uma campanha tão importante. E parabenizo Vossa Excelência de nos presidindo, contribuir com esta programação internacional. Me chamou muita atenção, doutor Carlos, quando o senhor da tribuna fez uma crítica ao serviço público de saúde, a falta de atendimento, que poderia resultar na prevenção e que pode resultar até mesmo a perdas de vidas que poderiam ser salvas simplesmente pelo cuidado inicial, que seria, inclusive, também muito mais eficaz e muito mais econômico. Eu pergunto ao senhor, como é que não sei se o senhor tem a informação, como é que o senhor ou a comunidade médica tem visto o papel do município do Recife, que é a nossa área de atuação, no que se refere ao atendimento à saúde pública, dos nossos postos de saúde, dos nossos hospitais, e de que forma eles contribuem para o quadro que o senhor apresentou, porque é papel nosso, vereador Renato Antunes, pressionar para que esta realidade seja contornada. Um programa que me chamou muito a atenção no início do ano passado, inclusive, foi um programa exitoso na cidade de São Paulo, vereador Ayrton Luna, do então prefeito João Dória, que com a parceria com o setor privado começou a ofertar exames para a rede pública, contratando da rede privada nos horários em que a rede privada não tinha atendimento, que era durante a madrugada. Aquilo foi uma decisão muito inteligente, porque o equipamento estava lá, estava à disposição e não estava em uso. E uma pessoa que vai esperar 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, como o senhor relatou, certamente preferiria fazer o exame numa rede privada, de qualidade e de excelência durante a madrugada. Uma decisão muito simples e que eu acredito que poderia ser até um modelo paradigmático para que o prefeito da cidade do Recife também pudesse seguir nessa trilha da competência, que poderia ser, por exemplo, como o senhor falou, na colonoscopia da rede privada, sendo acessível à rede pública, vereador Almir Fernando. Então, a sua opinião, ela dá muita força, porque quando um vereador que menciona, o vereador não tem o argumento da autoridade, e o senhor tem, não apenas por ser médico, mas a dimensão e a estatura que o senhor carrega como um profissional, como um professor extremamente respeitado, não aqui, mas também nacionalmente e com participação internacional. Uma coisa que me deixou também aqui o registro, eu tenho uma assessora de gabinete, Caroline Martinelli, que é filha da Valéria, a professora Valéria, que eu estudo, foi mencionado. Então, presidente, já mandei aqui por WhatsApp, levando em consideração a tecnologia, para que a gente faça um voto de aplausos para a professora que integra a equipe do mestre. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelos comentários. E, doutora Valéria, tenho muita admiração por ela. Na verdade, eu fui um orientador dela, mas poderia ter sido o inverso, porque a doutora Valéria, eu faço mais parte da equipe dela do que a dela da minha, porque ela realmente é uma pessoa que é referência hoje em doença inflamatória intestinal. Em relação à questão do acesso ao sistema de saúde, eu acho que a gente tem evoluído ao longo dos anos, mas eu acho que realmente a gente tem muito a caminhar. A gente sente a dificuldade na prática clínica de acesso. Eu acho que as iniciativas, na tentativa de cobrir essas lacunas, elas são válidas. É preciso buscar a iniciativa, ou junto à iniciativa privada, buscar alternativas as mais variadas, porque realmente o número de pessoas, hoje o sistema de saúde público, ele responde por 70%, ou 60% hoje do atendimento à saúde. O sistema de saúde suplementar privado, ele atinge em torno de 30% a 40%, dependendo da região analisada. Ou seja, a gente tem um grande contingente da população hoje que precisa ter acesso ao Sistema Único de Saúde, né? E em virtude desses momentos, que eu não sou da parte política, né, mas entendo que as crises ao longo do tempo têm acontecido, e os investimentos precisam cada vez aumentar mais. Isso é uma realidade. Hoje o Brasil só investe, como um todo, apenas 8,1% do PIB. E é preciso aumentar mais ainda esse investimento na questão de saúde. E buscar essa iniciativa é perfeito. Eu conheço essa iniciativa de São Paulo e é possível buscar alternativas. Eu acho que essa pode ser uma alternativa de tentar ocupar espaços ociosos do sistema de saúde privado e ocupar, desde que o sistema privado reduza o custo, né? Porque hoje realmente é preciso reduzir o custo para que os municípios, os estados possam ter acesso. Mas, sem dúvida, é preciso buscar alternativas para que a gente alavanque o atendimento a esses pacientes e reduza o intervalo do acesso a esses exames, né, através de maior formação dos médicos, investir em educação continuada, buscar novas tecnologias, investir em compra de novos equipamentos. Ou seja, são várias ações que são necessárias ao longo dos anos para a gente tentar chegar na condição ideal de ter o rápido acesso. Mas toda iniciativa, inclusive essas, são iniciativas válidas e que a gente tem que pensar não só nessa, mas em outras iniciativas que possam ajudar a gente a atender aquele que é o nosso objetivo final e principal, que é o paciente, para que ele não sofra das complicações dessas doenças e dos outros, como no caso do acesso à colonoscopia. Senhor. Renato Antunes. Senhor presidente, serei rápido, até porque me senti contemplado pelas colocações do vereador André Regis. Seria nessa linha de pensamento a minha pergunta. Mas não poderia deixar de parabenizar, primeiramente, a iniciativa do vereador Ayrton Luna de trazer para a Câmara Municipal essa temática, a sensibilidade da mesa e do presidente de tratar esse assunto no grande expediente, numa sessão ordinária. Pena que a nossa casa está um pouco esvaziada, é possível que alguns vereadores tenham compromissos diversos e não puderam estar aqui para debater que um tema tão importante para a cidade do Recife. Parabenizar o doutor pela explanação e por trazer luz. Eu falo isso como leigo que eu sou no assunto, mas a gente tem milhares de leigos na cidade que precisam se empoderar dessas informações e saber que isso é um problema de cunho local e que a gente precisa também ter políticas públicas para tentar minimizar os efeitos desta doença. E a minha pergunta, na verdade, que já falada pelo vereador André Regis, é se hoje eu estou vendo que a iniciativa privada tem vindo a essa Câmara Municipal, a Casa do Povo. Mas existe já alguma parceria com o Poder Executivo, especialmente com a Secretaria de Saúde, para que, de fato, dentro do nosso contexto da rede pública, a gente tenha diagnóstico dessa doença e o que tem sido feito? Existe, de fato, uma comunicação aberta e nós, enquanto agente do Legislativo, de que maneira a gente poderia ajudar, caso não haja, para que isso, de fato, acontecesse? Porque mais do que apontar o problema, o que é que a gente pode encaminhar? Se há, que bom, que a gente precisa saber e reverberar isso. Se não há, é possível fazer algo para que, de fato, haja essa parceria do público e privado? Eu tenho esse conceito muito bem definido, não sou daquela ideia que é público, que é privado, pelo contexto. O senhor falou bem colocado, o mais importante é o paciente. E se para o paciente, se houver essa conjunção entre o público e o privado, que seja feito. Mas o que é que nós podemos fazer, de fato, para ajudar, para cooperar, para que, de fato, isso aconteça? Então, a minha pergunta é, já existe algum convênio, alguma interação, algum contato? Em não havendo, o que é que nós podemos fazer para viabilizar isso? Eu não sei informar se existe alguma ação em conjunto nesse sentido. Hoje existem algumas unidades de saúde, de atendimento ambulatorial para pacientes com esse tipo de patologia, né, para ver como a doença se tornou importante, começou a se criar os ambulatórios, vereador, e com o objetivo de, obviamente, fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, mas de tratar os pacientes com doença inflamatória. Então, existe hoje unidades. As unidades hoje de referência, eu coloquei provavelmente ali em alguns desses slides, é importante até para o acesso à população. O Hospital das Clínicas é uma delas.
O Hospital Oswaldo Cruz, tanto o Instituto de Fígado de Pernambuco como da UPE faz o atendimento, o IMIP, o Hospital Barão de Lucena, ele tem uma unidade de proctologia para atendimento específico, e no IMIP o atendimento somente ligado às crianças. Essas são algumas unidades hoje que são referências no tratamento do paciente doença inflamatória, mas desconheço se tem alguma outra parceria público-privada em relação à prefeitura, município e essas instituições. Mas é uma sugestão válida no sentido de buscar, obviamente, fazer um diagnóstico da frequência dessa doença, que eu acho que é a primeira etapa, e buscar alternativas também de criar um canal entre essas instituições que já realizam, no sentido de fazer o diagnóstico mais frequente dessas doenças. Vereador Almir Fernando. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Não poderia ser diferente, não deixar de parabenizar o vereador Aerto Luna pela essa iniciativa de trazer aqui um profissional qualificado para fazer esse tipo de explanação tão importante. Também parabenizar o doutor, dizer que o senhor deixou pouca coisa para a gente poder perguntar, porque foi muito completa a sua explanação, então a gente fica aqui. E para completar, Renato Antunes fez a pergunta que eu ia fazer com relação às referências que a gente poderia ter de perguntar, apesar de que o senhor já tinha apresentado aí, mas eu ia pedir que pudesse reforçar a quem a gente procurar. Quando, por exemplo, nós somos vereadores, somos muito procurados pela população. E eu que moro na Alza Bonifácio, a gente também é muito procurado, principalmente com relação à saúde. Até pela necessidade, pela precariedade que existe, até porque, por mais que o governo possa fazer, a gente viu aqui várias UPAs foram construídas aqui na região metropolitana, mais de 14, no Recife também, faz parte da região metropolitana. O próprio prefeito construiu agora 3 UPinhas 24 horas, né? Que a gente até fez um apelo que se pudesse expandir isso aí, porque há uma área de atuação, um raio de atuação dessas UPinhas que pudesse, como só tem 3 no momento, e o Recife, o prefeito prometeu se construir 16, que são todas as micro-regiões que tem que ter uma UPinha 24 horas, a gente pediu que pudesse ampliar até para a questão das crianças, ou pudesse, dentro da sugestão do próprio vereador André Regis, copiando, mais uma cópia que é importante para a cidade, o que foi feito em São Paulo. Mas a gente é procurado, e aí o senhor já colocou essa questão dos hospitais de referência que pudesse ser procurado, né? Então, eu aqui parabenizo, agradeço pela oportunidade, que o senhor pudesse também enviar para nós aqui, para o presidente, ele pudesse mandar para a gente, nossos e-mails, essa explanação que o senhor fez, essa sua apresentação, para que a gente pudesse ter em nossas mãos e puder até orientar as pessoas, não como doutor, mas muitas vezes uma pessoa que é vereador, que muitas vezes é procurado na comunidade. Então, agradeço e parabenizo tanto a Aerto pela iniciativa, quanto o senhor pela apresentação que fez aqui, brilhante apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Eu acho que todos nós somos multiplicadores, né? Dentro do seu expertise, cada um com sua especialização, mas eu considero que os vereadores, até porque foram eleitos pelo povo, eles têm uma importância muito grande em tornar que essa informação tenha capilaridade, que ela atinja o maior número de pessoas. Então, como formadores de opiniões e preocupados com a saúde da população, acho que é extremamente importante que essa divulgação com multiplicadores, isso seja efetivamente sido feito. O que a gente só, em relação à sua pergunta, lembrar é que existe dentro da rede também a chamada porta de entrada, né? Acho que me veio a ideia aqui, que eu acho que é uma sugestão, e a partir dessas discussões, né, desses fóruns, é importante para a gente sugerir algumas ideias, é que a entrada sempre deve ser a busca, inicialmente, pela unidade básica de saúde, né, o programa de saúde da família, até a cobertura. Talvez ações até antes mesmo de buscar a prevenção e o diagnóstico. Talvez uma educação continuada sobre os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes de saúde, sobre informação dessas doenças, como fazer o diagnóstico diferencial, quais são os sinais de alarme, quais são o alerta que me faz que eu devo procurar e encaminhar para uma unidade de referência, porque essas unidades de referências, elas dependem muitas vezes do encaminhamento, mas a porta de entrada deve ser as unidades básicas de saúde, que encaminham para as unidades maiores e assim sucessivamente. Essa, por exemplo, pode ser uma sugestão de iniciativa de fazer um processo, não só limitado à doença inflamatória, mas o diagnóstico diferencial da doença inflamatória, e que as instituições, tanto os hospitais escolas como os privados, terão o maior prazer em colaborar nesse processo de educação continuada. E fazer um diagnóstico, por exemplo, saber qual é a frequência, por exemplo, em que tempo de espera para a realização desses exames. Eu acho que uma etapa importante, como comentou o vereador, é fazer essa identificação
para saber em que momento a gente deve agir, qual o tempo de espera, a necessidade, para que tipo de exame. Isso é um diagnóstico básico para que, de repente, essas ações possam ser tomadas a partir de uma informação mais concreta e concisa que é possível de obter dentro da rede. Vereador Herto Luna. Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutor Carlos, pela essa belíssima explanação. Agradecer a participação dos nobres vereadores e a vereadora que estiveram presentes aqui até o presente momento. E fazer até aqui uma sugestão e encaminhamento. Se o senhor preparar algum material que possa fazer esse tipo de capilaridade da informação junto com a política pública de base nos órgãos, a gente pode, os vereadores aqui presentes que quiserem acompanhar, a gente se coloca à disposição de ir até a Secretaria de Saúde do município, para que a gente faça esse encaminhamento, de fazer essa preparação na rede básica dos profissionais para que seja feito esse diagnóstico precoce. Eu acho que o senhor falou muito na questão da prevenção. Eu acho que a prevenção ela é o principal ponto dessa discussão toda. Se a gente faz um diagnóstico precoce, o tratamento é mais eficaz e mais barato, né? Então, a gente se coloca aqui à disposição de fazer esse encaminhamento junto com a Secretaria de Saúde para que a gente multiplique essas informações. Então, a Câmara Municipal está à disposição do senhor e também de todos os órgãos que tratam dessa matéria para ser o intermediário e se aponte aí com o Poder Executivo. Eu acho que, só vindo mais uma vez a ideia, eu acho perfeito, vereador Herto, porque isso pode ser um projeto. Na verdade, a Federação Brasileira de Gastrologia e o Núcleo para Estudo da Doença Inflamatória ele tem o interesse máximo de apoiar esse tipo de projeto, de capilarizar a informação. E isso eu acho que pode ser como um projeto junto com a Federação Brasileira, junto com as instituições locais, de a gente fazer esse processo de educação continuada que é tão importante para a identificação precoce, o diagnóstico e a prevenção. Eu acho que isso é mais do que pertinente e é cabível, porque as federações têm um máximo interesse. Eu faço parte da Federação Brasileira, também da parte científica, e a gente tem o maior interesse de sentar em um outro momento e, de repente, construir alguma proposta de projeto nesse sentido. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero parabenizar o vereador Herto Luna por essa proposição que muito enriqueceu os trabalhos dessa casa hoje à tarde. Parabéns, vereador. Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, parabenizar e agradecer ao Dr. Carlos Brito por sua presença e palestra que tanto esclareceu a todos os recifenses sobre essa doença que acomete a tantos moradores da nossa cidade. Quero também avisar os senhores vereadores e vereadoras que a Câmara Municipal do Recife estará iluminada com luzes roxas para alertar a população sobre essas doenças inflamatórias intestinais. Né? E nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para logo mais às 18 horas, em sessão solene, em homenagem à Associação dos Amigos dos Pacientes do Pânico, em Recife, Ampare, de autoria da vereadora Aline Mariano. Está encerrada a reunião.